Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante e que afeta diretamente as nossas vidas, que é urbanização e mobilidade. Mas como assim? O que é urbanização? O que é mobilidade? A gente vai ter a participação de uma arquiteta urbanista, Meirelle Oliveira. Tá? Ela vai explicar para a gente como essa coisa que é a urbanização e a mobilidade afetam as nossas vidas. Quando a gente ouve falar sobre urbanização e mobilidade, a gente fica assim, não, o que é isso? Urbanização são as casas, quem coordena isso? Quando a gente ouve falar um pouquinho sobre mobilidade, o que é mobilidade? É só o transporte público? Não é. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito importante, né? E aí você pode se perguntar, por que afeta diretamente a minha vida? Se você perde lá 3 horas do dia, 5 vezes na semana, um transporte público sem qualidade, muitas vezes é pela falta de planejamento, pela falta de mobilidade, tá? A ideia desses dois temas é trazer um pouco de conforto e ajudar no crescimento das cidades, né? Débora, vamos chamar a Mirielle aí para participar também da nossa live. Mande corações, façam as perguntas, tirem as suas dúvidas. É muito importante que nesse momento você participe. Não entrou ainda? Entrou? Ainda não, né? Foi. Meirielle, você tá aí? Achou ela? Meirielle, pede para participar da live, por favor. Aí a Débora já te adiciona na live. Foi? Olá, Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. boa noite. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação nesse tema que é tão importante. Eu dei uma estudada, uma aprofundada a mais nesse tema, mas é um tema tão complexo e cheio de conteúdo que às vezes eu fiquei até meio perdido, né? Falar, ai meu Deus, para onde eu vou? Mas tem muita coisa. Eu gostaria muito da sua participação, assim, para esclarecer algumas dúvidas que são minhas e da grande população de São Paulo. Miriellen pode se apresentar, fique à vontade. Se você quiser já explanar um pouquinho sobre o tema, né, de uma forma bem sucinta, para que as pessoas entendam o que nós vamos falar hoje. Fique à vontade, obrigado. Então, boa noite, gente que está assistindo. Meu nome é Meirielle, sou arquiteta e urbanista. Tenho formação pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes e também possuo técnico na área, tanto de designer quanto edificações. Trabalho na área há 11 anos, bastante tempo. E atualmente estou trabalhando mais com legalização imobiliária, mas sempre trabalhei voltado para a urbanização, sempre com temas que envolvem. Pronto. Aí posso já falando sobre urbanismo? Pode, vamos lá. Então, assim, são dois temas que eles acabam se fundindo, né? Quando a gente fala assim, Sim, urbanização e mobilidade, né? Se a gente sim. falar a grosso modo, o que é urbanização, Mirelle? Então, a urbanização para distinguir o que não que é rural, tá? Então, a partir do momento que você tem uma infraestrutura urbana, você tem uma cidade, uma aglomeração com pessoas, tem um sistema ali naquele local, você tem uma área urbana, tá? É, eu preciso setorizar essa minha cidade, o meu desenvolvimento. O urbanismo, a urbanização se dá no desenvolvimento econômico do local, tá? E aí, a grosso modo, é isso. Tá. Então, a urbanização sempre pensa no crescimento da cidade, dividindo as Uhum. áreas conforme a característica de cada região, Isso pensando, mesmo. então pensando no desenvolvimento da cidade de uma forma que todo mundo aproveite melhor a cidade
e a cidade acaba trazendo alguns benefícios se bem planejada. Seria aí esse projeto da Sim, urbanização. sim, 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 a Ah, grosso modo, bacana. sim. E aí, com relação à urbanização, eu acho que é um dos grandes problemas. São Paulo é uma das Uhum. cidades mais antigas do Brasil. Então, se a gente olhar e analisar um pouquinho, parece que São Paulo não foi bem planejada. É que São Paulo, ela na verdade não foi, ela nem era pensada na época da colonização, né? Nós tivemos os bandeirantes aqui em São Paulo, nosso desenvolvimento se deu através dos bandeirantes. E São Paulo, ela foi de uma forma muito orgânica. Ela sempre o desenvolvimento dela ocorreu às margens do rio, né? Que é algo que aconteceu com muitas cidades, sempre próxima aos rios, a áreas que tem a navegação, vias. Então, o desenvolvimento da cidade se deu assim. São Paulo, ela tem vários, como eu posso dizer, ela tem várias peculiaridades, né? É, ela teve uma urbanização muito desordenada. A dela foi muito desordenada porque ela teve o desenvolvimento onde os mais ricos viviam-se no centro e os mais pobres acabaram indo para as periferias. E a periferia que dá essa ideia de desordem, porque aí é a falta de parcelamento urbano e vai se indo mais adentro. Né? O seu som cortou, ou foi o meu? Não sei, professor, porque o meu tá normal. Ah, então deve ter sido o meu. Perdão, eu não vi essa parte. Então, se a gente parar para analisar, a cidade ela tem essa parte, os subúrbios, né, as periferias de modo geral, que Isso. são afastadas dos grandes centros, né, que acabam Uhum. dificultando, né, o acesso das pessoas que moram nas periferias para ir um comércio, ir nas Uhum. lojas ou trabalhar também. E automaticamente, Uhum. pela falta de planejamento urbano, essas pessoas precisam passar movendo no ônibus, que acaba também acarretando outros problemas, e aí a gente acaba entrando também em mobilidade, né? Por isso que um problema acaba Isso. levando ao outro. No final, a gente acaba tudo em mobilidade Isso. também. Tudo acaba junto. E aí, assim, Miriane, Hum. o que nós, tipo, a grosso modo, e lógico que eu sei que não é uma varinha de condão, não é uma coisa a curto prazo, mas o que a gente pode pensar assim a longo prazo para tentar minimizar essa situação que a gente vive em São Paulo? Por exemplo, eu moro em São Mateus, na verdade eu moro no Jardim Santo André, São Mateus é um ponto de referência, mas Uhum. no meu bairro, próximo ao meu bairro, nós temos muito casos de invasão, né? Então tem algum terreno desocupado, as pessoas acabam invadindo, né? E aquele terreno vai tomando proporções assim que quando você vai se dar conta já virou quase uma cidade também. É Qual, verdade, professor. qual seria assim a solução para essa situação, pensando no caso das periferias com relação a isso? No caso das periferias, o que ocorre? Teve o crescimento desordenado devido à procura de terreno. O que acontece? É, as pessoas. Aí é uma questão muito mais social, né? Porque, infelizmente, não temos um emprego que nos garanta, ao menos, a alimentação básica a viver. Porque tem muitas famílias que têm 5 pessoas e, às vezes, é um salário mínimo só que custeia toda essa família. Imagina você ter que comprar um imóvel regular, você comprar um terreno. Hoje em dia, um terreno regular, em média, o mais barato, menos de 100 mil você não encontra. Agora pensa, com um salário mínimo, para poder pagar ainda esse lote para depois construir e ainda dentro da legalidade, porque você tem que dar entrada com processo na prefeitura para regularizar, e aí são taxas que você paga à prefeitura, tem o processo de aprovação, na verdade é muito complexo, mas infelizmente o que seria por parte do poder público
O poder público ele tem que dar esse subsídio para a pessoa de baixa renda. Hoje, tem alguns programas de moradia, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, Minha que virou vida. Casa Verde e Amarela, né? Tem também, dentro das prefeituras, tem o projeto, não conhece, mas eles disponibilizam uma planta de 80 metros quadrados. Dentro da prefeitura, a pessoa de baixa renda, ela vai e ela fala que ela quer construir a casa, só que essa pessoa não pode modificar a casa. Ela vai estar regular, paga as taxas, tudo bonitinho, vai estar regular com um projeto aprovado na prefeitura, porém, ela não pode fazer nenhuma modificação. Uma coisa que nós sabemos que na periferia não acontece, as pessoas sempre fazem o Puxadinho, né? puxadinho, assim. Sim. Aí, isso que acontece. Já tem vários planos, aí eu entro um pouco no plano diretor. O plano diretor de São Paulo, o que está em vigência, 2016, ele fala sobre a descentralização e trazer. Aí entra na parte de mobilidade também, porque eu moro no Itaim Paulista. A minha mobilidade para o meu serviço, por exemplo, são 40 minutos, 1 hora até o meu serviço, sendo que o meu serviço é na Zona Leste. E pensa, eu estou na Zona Leste, para ir para a Zona Leste eu demoro 40 minutos. Então é complexo, é grande, né? Sim. E aí, na parte da periferia, seria um planejamento. Hoje, hoje com desordenamento, né? O que ocorre seria mais projetos voltados para a periferia. Aí entraria projetos da prefeitura de reurbanização do espaço, e aí seria ofertas de propriedade para pessoa que mora em área de risco, principalmente, porque nas favelas, né, nas comunidades, nós temos pessoas que vivem totalmente salubres. Elas não Sim. têm. São 5 pessoas dentro de um cômodo só, muitas vezes numa casa de madeira, e ali é insalubre para elas, né? E aí teria que ter mais projetos voltados a isso. Na parte de. Até vi aqui, a Deise Bazan falou, precisamos descentralizar. Então, Deise, no plano diretor de São Paulo, se você vê esse de 2016, ele tem esse plano de descentralização. Ele fala em arcos. Tem o arco Tietê, são arcos de desenvolvimento. O que vem a ser esse desenvolvimento? Levar incentivos tanto de moradia de interesse social, de comércio, de indústria para eixos viários, para as pessoas terem um menor percurso de emprego-casa, né? Então, elas demorarem esse menor espaço. E aí, teria, até mesmo uma vez eu cheguei a ver uma palestra que o palestrante falava assim, vamos ter vários 25 de março nos bairros. Esse que é a ideia desse plano diretor, é ter indústrias localizadas que eu, meu pai, meu marido, que trabalhe, tenha esse acesso. E aí, esse desenvolvimento se dá tanto educação, comércio, habitação, porque é muito importante, porque hoje o interessante é colocar essas pessoas nesses espaços também, e aí vai. Cortou meu som, Débora. Alô, tá me ouvindo? Estou escutando, professor. Ah, tá, então eu não escutei, perdão. A Deise até comentou uma coisa que eu acho muito importante também. Ela fez uma pergunta. No centro de São Paulo existem muitos prédios antigos desocupados. Por que não Uhum. estruturá-los para dar moradia para essas famílias? Deise, é uma coisa legal também que eu li o plano diretor, e é uma ideia do plano E ele diretor, é fala. Uhum. ocupar esses prédios, né? Porque a ideia da urbanização é você que o imóvel ele sirva de bem social, de alguma forma social,
para a cidade. O plano diretor sim. está muito bem escrito, achei muito bonito. Se ele funcionar, seria uma grande, né? Seria um grande avanço. E É que na verdade, para ele vai funcionar mais aos poucos. Aí depende das gestões que vierem mais à frente e se elas se interessarem em cumprir essa cartilha, porque o plano diretor é uma cartilha, né? De como vai se sim. desenvolver a cidade. Oi? Não, perdão, é que eu falo com as mãos, desculpa. Ah, não, eu também falo com as mãos. E aí, Meirellen, pegando o seu gancho, e esse momento que você Uhum, ficou para eu falar um pouquinho, uhum, é, olhando com essa. Com relação à pergunta da Daisy, que eu acho muito importante, aproveitando o que você falou, se realmente o plano diretor funcionar e eles aplicarem pegando esses imóveis que estão no centro e colocando a população, a gente vai ganhar tanto com qualidade de vida, né? Pensando na urbanização, era uhum, espaço vazio, que estava ocioso, que não servia para nada, uhum, agora virou moradia popular, porque você pode sim, disponibilizar a um preço mais em conta, né? Já que é popular, e aí você também ganha sim, na mobilidade, né? Porque o ideal seria, a minha visão, o que eu estudei, uhum, as pessoas morarem, trabalharem perto de casa. Você ganha muito. Então, você ganha. Eu, quando vou trabalhar, perco 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Vai. 3 dias na semana, isso por mês, isso 3 por horas. ano. Entendeu? Então, você acaba tendo um desgaste muito grande. Sem falar que eu não pego no ponto final de ônibus, que tem um pouquinho. Tem um outro caminho ainda do ônibus. Eu pego em pé. Se eu pegar um ônibus que vai até o metrô Carrão, eu vou até o metrô Carrão em pé. Quando eu vou entrar no metrô, que é a melhor opção, mas eu também vou em pé, antes eu tenho que pegar uma fila enorme para passar a catraca para chegar na plataforma. Então é uma coisinha que acaba causando um pouco de transtorno. E se a gente olhar grosso modo, né, as pessoas todas estão estressadas, bravas, nervosas. Então o ideal seria vai morar lá no centro ou realmente trazer, como você falou, o comércio, a empresa para próximo das pessoas, não afastar, né? Parece que é um processo de higienização. Você deixa no centro o comércio, a empresa e as pessoas de comunidade, né? Então você vai criar lá as casas populares bem à margem, né? Próximo nem a rio, né? Dos córregos, né? Em lugares, Professor, antigamente eram locais totalmente sem sim, urbanização. Ellen, perdão, meu som tá cortando, Débora. Alô, é o vídeo dela que foi, caiu. Foi o dela ou foi o nosso? Professor, Olá, Mirelle, é o olá. meu? É o meu que tá Oi. ruim? Não, é o meu, é porque eu tô pelo celular, que a imagem é melhor pelo celular, e eu tô recebendo. Bloqueei essas pessoas hoje. Fala, gente. Não, Não, tranquilo. professor, só deixa eu sair de um aplicativo aqui, aí eu saindo desse aplicativo eu consigo retornar o papo. Peraí. Tá. Então, nós estamos aqui numa conversa maravilhosa com a Mirielle, que é arquiteta e urbanista, compartilhando um pouquinho da experiência dela e falando também um pouquinho sobre o plano diretor, tá? Que está em vigência desde 2016 e o plano para o crescimento da cidade vai até 2030. Então é muito interessante a gente ter uma noção do que está escrito no plano diretor e como nós, a população, devemos participar lutando pelos nossos direitos. Ah, mas eu não sabia. Então, tá sabendo agora, corre atrás, porque é muito importante. Realmente é muito importante mesmo. Tem muita coisa mesmo, né? A Deise até fez uma pergunta com relação ao céu. No centro de São Paulo, existem muitos prédios antigos desocupados. Por que não restaurá-los para dar moradia a essas famílias? Então, é uma coisa que está no plano diretor. Uma das metas é pegar esses imóveis que estão desocupados, que não estão servindo, para que eles sirvam, tenham uma ação social, né?
por mais que o imóvel seja particular ou não, ele tem que ter uma função social, né? Moradia ou ser um hospital, qualquer coisa do gênero. Ele tem que servir para o crescimento da cidade, né? Porque quando a gente fala em urbanização, a gente tem que ter em mente que é o crescimento da cidade, a extensão territorial, né? É um processo de transformação da cidade, que é muito importante também, principalmente para as áreas urbanas. Chamou ela? Só um minutinho. Senhores, mandem pergunta, tá? Qualquer dúvida aí, manda uma perguntinha que a Débora está anotando e eu já vou fazer aqui. O Felipe também fez mais uma pergunta aqui, já a gente repassa para a nossa entrevistada. E assim, o direito da moradia é defendido pela Constituição. Então, está lá na Constituição de 1988 o direito à moradia. Então, é o nosso direito ter aonde morar, né? E é dever do município, porque o plano diretor ele é municipal. Então, é dever do município controlar esse crescimento e suprir essa necessidade, né? A gente sabe que São Paulo enfrenta algumas dificuldades porque tem uma quantidade muito grande de pessoas e a todo momento as pessoas estão vindo para São Paulo. Por isso que acabam se criando aí mais periferias, né? Que é o grande problema da periferia, como a Mirielle comentou, né? Geralmente não tem estrutura, não tem planejamento. Ela está com algum problema, a internet dela chamou e saiu. Mirielle, manda um convite de novo, por favor. É só ela entrar, porque não... Ah, tá. Ainda não. Ela colocou aqui que não apareceu. Pede para participar novamente, a Débora já te manda um convitinho. Pergunta para ela qual que ela, ver se ela consegue pedir, porque ela não está mais aparecendo aqui na lista das pessoas online. Escreve o nome dela e chama ela, por favor. Deixa eu chamar ela aqui. Senhores, tivemos um probleminha técnico. É tanta gente usando a internet. Não, não é aqui. São tantas pessoas usando a internet, aluno, professor. Esse é um momento de aula, para quem está com aula remota. E acaba, às vezes, dando sobrecarga. Agora apareceu a opção dela pedir. Mirelle, agora apareceu a opção para você pedir para participar? Meu vizinho tá com música aqui no fundo. Fundo musical. Não apareceu, Débora. Só um minutinho, senhores. Ó, vão escutando o som, apreciando a música da comunidade, tá? Geralmente as pessoas param os carros com uma caixa de som assim que vale mais do que o valor do carro, do automóvel. E aí deixa o som e compartilha com todo mundo. Tá? Conseguiu? Vamos ver se ela entra pelo... Falar para ela entrar pelo notebook. Aqui, ó, deixa eu mostrar para ela. Esse daqui, ó, esse daqui verde. Tira uma foto e manda para ela, por favor. Calma, senhores, não saiam daí, nós vamos falar um pouquinho sobre mobilidade, né? O ir, o vir, a locomoção na cidade, como ela deve ser feita, qual a prioridade que a cidade deve dar para o ônibus, para o metrô, para o pedestre, para a ciclovia. Já não tô mais aparecendo aqui. Ela falou que não está aparecendo também, não aparece o verde. Mirelle, se você puder, saia e entra novamente no Face, por favor.
Conseguiu? Ainda não. Não, eu tô. Vamos lá, senhores. Foi? Não foi. Senhores, o legal desse tema, fora o nosso problema técnico, urbanização e mobilidade, que também está na Constituição. O desenvolvimento urbano é obrigação do município, tá? Então, cada município tem o seu plano diretor, porque cada cidade é única, né? E o plano diretor, ele não é engessado. Ele é um plano que vai sofrendo modificações conforme necessidade da cidade, da população. Então, é bem interessante, tá? E o que nós devemos fazer é realmente cobrar, né? O Felipe até perguntou aqui. Como a quem cobrar para que o plano diretor funcione? Nós temos que cobrar os nossos representantes. Então você vai cobrar o executivo, que ele realmente faça, né, que ele cumpra ali, que é o prefeito. Você vai cobrar lá o legislativo, que são os vereadores. O vereador, por que não está acontecendo isso? Olha, nós temos um problema lá, um terreno, dá para fazer, legalizar. Porque o grande problema que nós enfrentamos hoje com relação à urbanização e às invasões é porque ele não tem a estrutura básica. Então, geralmente, quando eles invadem, eles não têm um saneamento básico ali. Entrou? Alô, Olá, professor. Meirelle! Seja bem-vinda Olá, novamente. Fica professor. tranquila. A tecnologia ela vai Tudo? além dos nossos poderes, Não. tá? O mais engraçado é que não tava de jeito nenhum aparecendo pelo notebook. E aí eu tive que desinstalar o aplicativo para poder entrar. Depois eu instalo Nossa, de novo. tá Depois bom, eu vamos instalo lá. de novo. Meirelle, Vamos a lá, gente vamos estava lá. falando um pouquinho sobre a urbanização, sobre as invasões, né? Tem. E a dificuldade, qual a maior dificuldade quando você tem um terreno que foi invadido e legalizar ele? Qual a dificuldade, assim, para a prefeitura, né? O que dificulta? Porque é só a prefeitura ir lá e falar, não, esse terreno é seu ou não, tal, tal. Uhum. Então, a partir do momento que ocorre a invasão, é um ato ilegal, tá? Mas quais são os procedimentos? As pessoas que invadem, elas, para poder adquirirem esse terreno, elas têm que estar 10 anos morando nesse terreno ininterruptamente, sem nenhuma ordem de despejo, para elas poderem se tornar as donas do local. Infelizmente, acontece isso. Com todas essas questões de valor e tudo mais, ainda tem essa. O que acontece? Para essas pessoas que querem serem donas daquele local que estava inabitável, que estava abandonado. Em primeiro lugar, juntar e procurar o proprietário, fazer um acordo. Aí pode ser de forma jurídica, que ocorre em muitos casos, ou então de comum acordo, aí as pessoas veem um valor, se interessa a ele a venda, e aí compra. Ou então aguardar os 10 anos, infelizmente. Eu não conheço outra forma. Infelizmente. Que é isso dos 10 anos seria o uso capião? Uso capião, isso mesmo. Aí entra Ah, como uso legal. capião e você vira proprietário do local. E aí você tinha até comentado, né? Um dos grandes problemas dessas invasões aí é a falta de saneamento básico, né? Muito, Por que muito. a falta Porque de a saneamento falta, básico? a falta de saneamento básico, ela acarreta doenças, né? Até que hoje algumas doenças foram erradicadas devido à salubridade. O que é a salubridade? Você ter um local ventilado, um local arejado, contato com a parte de fezes, urina, pode ter doença, né? Às vezes são micróbios, bactérias que vêm, surgem, e você vê a decorrência de doenças, principalmente doenças que se alastram em locais que não têm a salubridade. Então, mais
triste. E o que, que vem a ser a salubridade? O que, que vem a ser a infraestrutura que as pessoas precisam? É coleta de esgoto, água encanada, iluminação. Na parte da residência, a residência ter um espaço, ventilação, iluminação suficientes para poder contribuir com a melhoria de vida das pessoas e muitas vezes não ocorre, né, em áreas de invasão, que a gente está acostumado a ver, né, professor? É, barracos de madeira levantados, porque as pessoas precisam morar, elas precisam residir. Infelizmente, eu acho que é o maior problema, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, é moradia. Eu estou vendo aqui, professor, o Felipe Tadeu, ele falou sobre o que temos muito em São Paulo, são pessoas que vendem terreno, que não é seu e depois o comprador perde, e realmente perde. Porque, infelizmente, eu falo isso muito para os meus clientes, que eu trabalho, o meu trabalho particular, eu faço com pessoas da periferia. Então, o que, que acontece? As pessoas elas não têm conhecimento da documentação necessária para você ser o proprietário. Você só é o proprietário do seu terreno quando você tem a matrícula. O que, que é a matrícula? É como se fosse a nossa certidão de nascimento, só que do lote. A matrícula ela é emitida pelo registro de imóveis, pelo cartório de registro de imóveis, e só com ela você pode dizer que é dono. Contrato de compra e venda. O que, que vem a ser o contrato de compra e venda? Ali você está firmando um compromisso com a pessoa, um interesse que você quer daquele lote. Não está dizendo que você é o proprietário, tá? E o que hoje nós temos muito em São Paulo é o contrato de compra e venda. A escritura, ela é emitida pelo cartório de notas. Ela é, na verdade, uma formalização de que saiu do contrato, né? Saiu do contrato de compra e venda e você tem interesse de registrar o imóvel. Então você vai e faz a escritura, mas para dizer que o terreno é seu e está no seu nome, é somente a matrícula. E aí também tem o processo da compra, aí você paga ITBI, são algumas taxinhas que são bem salgadinhas, e é um dinheiro. Ah, mas interessante. É uma coisa para as pessoas que vão comprar o seu imóvel já questionarem na matrícula, né? Sim, Para não serem sim. enganados, né? E É, infelizmente, e pode o que falar. ocorre muito, professor, o que ocorre muito é que você chega na imobiliária e o dono da imobiliária vem e fala para você: não, o terreno não tá tão regular assim, mas dá para comprar, não tem problema não. O que eu já escutei muitas vezes. E outra coisa, gente, casas financiadas pela Caixa, por exemplo, casa financiável, são casas que possuem matrícula, tá? A Caixa não trabalha, por exemplo, com casas que não estejam regularizadas. Então, todas casas que são financiáveis, elas estão regular perante a prefeitura do local. E aí você vai pagar toda a documentação que já vai estar incluso no seu financiamento. Ah, legal. O Felipe, você já respondeu, né? O que é a lei de zoneamento? Então, galera, a lei de zoneamento, ela é um setor, é uma setorização da cidade para o desenvolvimento da cidade. Então, se vocês perceberem, vamos pensar aqui caminhando na nossa cidade. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre a Zona Leste, a Moca. A Moca tem muitas indústrias. Ali ela tem um setor industrial. Ali foi dito que era um setor de desenvolvimento industrial. Até tem a antiga Antártica, tem outras fábricas no local, ali entre a Moca e o Ipiranga, né? Aquele eixinho tem uma parte industrial. Comercial, comercial, é geralmente o centro.
O centro, igual o centro do meu bairro, do Itaim Paulista, ali é um eixo totalmente comercial. Temos as zonas mistas. O que são essas zonas mistas? São zonas que eu permito tanto a minha habitação, quanto também o comércio nesse local. E tem os estritamente residenciais. O que vem a ser o estritamente residencial? Só habitação. E temos também as ZEIs, que são as zonas de interesse especiais de interesse social. Tá? As ZEIs, elas são destinadas para habitação de interesse social. Temos esse setor dentro do nosso plano diretor. E tem bairros totalmente de habitações de interesse social. Temos a Coab, em Itaquera, Arthur Alvim, tem Cidade Tiradentes, tem também um trecho, tem uma parte em São Mateus também, que até ali na São Francisco, que tem a parte de Zeis. Aqui no Itaim nós temos o Encosta Norte, que é um bairro totalmente de habitação social. Então, tem pontos da cidade que você vai ter esse desenvolvimento, tá? Mas tem também a parte comercial, a industrial, e é assim que planeja-se a cidade para desenvolver. São Paulo. São Paulo tem algumas exceções, porque teve o desordenamento urbano. O que aconteceu? Não se, devido à parte de salário, as pessoas foram indo para as franjas. O que são essas franjas? São as pontas, os extremos. Então, extremo leste, extremo oeste, extremo sul, extremo norte. Se perceberem, as periferias são sempre nesses locais mais distantes do centro. E aí, por que as periferias estão aqui? São as pessoas mais pobres, nem sempre, mas estão. E também o lote nesses lugares são mais baratos, porque estão longe do centro. Então, quanto mais próximo do centro, você paga mais caro, porque você está ali, a sua mobilidade ela é muito mais fácil para o centro. Quanto mais longe, você tem que se locomover mais, então você paga menos por isso. É uma coisa que vai compensando, infelizmente. Mirelle, só uma perguntinha. As EIs sempre são pensadas nas franjas da cidade? Então, professor, é porque os lotes são mais baratos. Então, e também é onde se encontra lote. Mas não sempre, porque nós temos ali, tinha uma que até foi muito questionada, na Zona Sul, ali em Pinheiros, que até tinha uma ZEI, que foi até quem na época foi a gestão da Marta Suplicy, ela indicou o local como ZEI. Eu não lembro se é ali, não recordo qual que é a estação da linha Esmeralda, mas ela até indicou como ZEIs na época, e por questão política fizeram tirar essa ZEIs, porque não era agradável aos olhos ter uma habitação de interesse social naquele local. E às vezes até a população que mora lá, que pagou assim, um valor absurdo naquele terreno, né? Sim. Aí olha da janela do seu apartamento e vê uma ZEI do lado, né? Fala assim, nossa, o que esse bando, desculpa pela palavra, esse bando de pobre tá fazendo aqui? Eu pago milhões para ter esse conforto, tá nessa região, e o cara vem pagar um valor aqui, tipo, de banana. Tudo bem que banana hoje tá caro, né? Mas, então, voltando àquela fala. Infelizmente, professor, nós temos uma cultura muito triste, né, nesse ponto. As pessoas, uma segregação, elas não né? pensam. Isso, infelizmente. Você coloca pobre lá no extremo da Zona Leste, você coloca pobre lá na cidade de Tiradentes, aí na Zona Sul, em Pinheiros, Alphaville, você coloca a nata da sociedade paulista, né? É bem complicado. Né? É muito triste, porque quando se envolve nessas questões políticas, que quem tem mais dinheiro pode pagar e ditar o que aí é muito triste. É muito triste. Olha, um momento de revolta. Uma das coisas que me revoltam é porque a população pobre é a maioria, né? E se a gente vive num país democrático, onde cada um representa o voto, a gente precisa pensar, né, em escolher direito nossos representantes, se colocar como candidato. Gente, nós precisamos nos colocar. Se você não
for lá escolher quem te represente, é aquele comercial do Burger King, né? Alguém vai escolher por você. Então a gente Sim, precisa sim. lutar. E assim, São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Tem possibilidades para todo mundo, mas infelizmente é como a Mirellen comentou, né? É muita politicagem. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa, mas ela não vai funcionar por conta da politicagem, que é uma coisa errada, né? É o que Perdão. nós estamos vendo com o nosso plano diretor. O plano diretor, ele tem uma leitura ótima de como desenvolver a nossa cidade, de como tornar mais fácil para todo mundo. Mas, infelizmente, é... você tem que ver quem é a gestão que faz para que isso aconteça. E aí, como o senhor falou, ver quem é o seu candidato e você sempre buscar, poxa, ele está fazendo? Até teve uma pergunta lá em cima, eu acho que até foi do Felipe, se eu não me engano, ele até É. comentou, ele falou, e como cobrar? Você pode cobrar com o seu legislativo, deputados e vereadores, que eles vão fazer a pressão para o executivo. E querendo ou não, é uma coisa que puxa a outra. Se você cobra de quem você votou para o legislativo vai cobrar do executivo para que faça. Então a gente tem que fazer isso. E olha, Mirellen, fala até mais. Você não tem que cobrar só da pessoa que você votou. Você tem que cobrar todos os Não, vereadores, 55, porque eles de são todos. representantes do povo. Então, assim, não tem aquela fala assim, ah, o meu tá eleito, meu querido, ele te representa. Então, a gente tem que cobrar de todo mundo aí. Uhum. Mirellen, mais uma pergunta aqui. Qual a função social da cidade, gente? Então, a função social da cidade, professor. A função social da cidade é garantir o desenvolvimento de forma. Eu vou falar como eu entendo a função. É uma engrenagem e essa engrenagem ela tem que funcionar de acordo, tá? Se uma coisa da minha engrenagem ela não funciona, não adianta, vai quebrar, vai dar problema. Então, quando a gente fala de segurança, de saúde, de educação, é uma coisa que puxa a outra. E a função da cidade, na verdade, é manter essas coisas em ordem. E isso basta para a gente. Somos nós que fazemos, né? Essa engrenagem girar. Para ela estar ok, temos que fazer ela estar funcionando ok. Eu entendo como assim a função social da cidade. Então, quando se fala em função social da cidade, não é só a cidade, o espaço físico, né, territorial, Sim, mas a cidade como um todo. sim. Então, a função da cidade é possibilitar que as pessoas tenham moradia, Uhum, segurança, saúde, educação. Essa é a uhum, função da sim. cidade. Obrigado, Meriellen, por enquanto. Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. Eu sei que você estava puxando ali o assunto, eu tentando segurar para e não entrar nesse assunto mobilidade. Só para constar, eu moro no Jardim Santo André, que fica um bairro no extremo leste da cidade de São Paulo, tá? Sim. Então, São Mateus é um ponto de referência, que eu sempre dou, fala, moro em São Uhum. Mateus. Mentira, no Jardim Santo André. Para ir trabalhar, eu trabalho no Brás, na rua Monsenhor de Andrade, na ETEC Carlos de Campos e na ETEC Santa Ifigênia, na rua Santa Ifigênia mesmo. Eu pego o ônibus, o metrô Carrão, vou até o metrô Carrão. Quando eu estou com muita pressa, eu desço no ponto da radial, no primeiro ponto, quando ele sai da Aricanduva, entra na radial. Aí pego um ônibus que vou até o Tatuapé, desço no Tatuapé e pego o CPTM. Porque o metrô ele demora muito, são várias estações. Quando eu pego no CPTM ali no Tatuapé, ele vai do Tatuapé, Brás e depois Luz. Então facilita muito. E é mais fácil Uhum. eu entrar na estação da CPTM do que na estação do metrô. O metrô, a fila é bem grande. Então eu faço todo esse percurso, levo em média 1 hora e meia para chegar no meu trabalho. Então, o que é Uhum. mobilidade? A mobilidade é o modo como você se locomove, tá? Eu sou pedestre, eu preciso ir no supermercado. A partir do momento que eu saio do meu ponto e vou para o outro, eu estou praticando a mobilidade. E nós temos
para a maioria das pessoas, os mais conhecidos são os transportes públicos e o carro. Mas mobilidade é avião, é trem, é metrô, é a pé, é bicicleta, é patinete, é tudo que você usa para se locomover, tá? Então, a partir disso, eu estou praticando a mobilidade. E a mobilidade mais utilizada que conhecemos é CPTM, metrô, ônibus e carro. Oi, Escutou? escutei ônibus e Escutou? carros. Parou aí, né? É, Isso. e isso é o mais comum, né? Isso é o mais comum, É o mais comum. mas se a gente parar para analisar, né, o plano diretor também fala sobre mobilidade, né? Sim. Na sua opinião, qual que seria assim o melhor jeito de se locomover em São Paulo? Olha, professor, para mim o melhor meio de locomoção é a CPTM e é o metrô. Indiferente, não tem como. Porque, É, querendo ou não, no curto espaço, igual, se eu moro no Itaim Paulista, para me locomover até o serviço de trem, eu demoro 40 minutos. Se eu me locomovo da minha casa, do Itaim Paulista até o Tatuapé, de ônibus, eu demoro 1h30, aí vem o trânsito, que é outro fator que atrapalha na mobilidade. também, né? É assim, porque o metrô e a CPTM, eles realmente são os melhores meios para se locomover, Uhum. mas eles E perdem um mais pouquinho, barato. eles perdem um pouquinho em qualidade, não? Então, professor, assim, nós somos uma cidade populosa, tá? Nós somos populosa, é uma cidade populosa. Pensa, quais são as linhas mais cheias? É a linha que Yeah. vem do Grajaú, a linha que vem de Guaianazes, a linha que vem de Calmon Viana, né? As linhas dos extremos, que elas sempre vêm mais lotadas, porque são os locais mais populosos de São Paulo. E aí ocorre que teriam que ter mais linhas, ok? Nós temos terreno para isso? Aí o terreno é um dos grandes problemas, né? Uhum. Mas você viu o monotrilho, né? Tudo bem que ele ocupa bastante espaço, né? Na via, né? Mas é uma Olha, opção também, né? professor, é Pode uma falar. opção, mas eu particularmente, como arquiteto urbanista, não gosto do monotrilho, porque vamos parar para pensar. Na CPTM, nós temos os problemas, as falhas da CPTM, não temos? Sim. Para o trem no meio do trilho, precisa evacuar o trem. Como que se faz? Todo mundo anda pelos trilhos, Sim. né? Agora, pensa no monotrilho. O monotrilho, ele são vários, são os vagões, né? O trem, em cima de uma viga. Pensa para evacuar. Quanto vai gerar de dinheiro para isso? Porque Nossa, né? você vai ter que fechar a via, vai ter que chamar por exemplo, um corpo de bombeiros para poder fazer o resgate. Então você locomove a equipe, você locomove o carro, né, para poder chegar até lá. Que aí vem a mobilidade, que ele precisa partir de um lugar ir para outro, chegar no ponto. Precisa evacuar, tirar as pessoas. Nem sempre as pessoas têm a mesma prática de descer do local. Para-se o trânsito, e aí? Gera um transtorno muito grande, né? Fora o Entendeu? transtorno Eu penso dessa forma, mas não é. Um bom meio de transporte, mas eu, particularmente, estou falando como o meu olhar como profissional, eu não indicaria o monotrilho. Uma coisa maravilhosa que foi feita em São Paulo foram os corredores de ônibus. Porque sim, hoje você diminui muito o seu tempo no trânsito. Porque, na verdade, as cidades elas não eram para ser pensadas nos carros, e sim elas eram para ser pensadas no pedestre. Então, a sim. locomoção desse pedestre. E
o transporte público, ele é o melhor meio. Por mais que a gente não tenha essa visão, tá? Visão leiga. Não temos essa visão que o transporte público é bom. Mas se fosse investido, se fosse trabalhado corretamente, idôneamente no transporte público, eu acho que as pessoas até deixariam um pouco de lado o carro. Eu acho que seria muito mais viável o uso do transporte, mas para isso tem que ter políticas que incentivem. Não que seja uma empresa, um grupo de empresários tomando conta de todas as empresas de ônibus, por exemplo. Não que Aqui em seja um São grupo Paulo, de empresários, então. cuidado que a gente pode falar muita coisa, né? Senão amanhã a gente tá aqui É para contar a verdade, história. Mas realmente acontece o verdade. monopólio, né? Eles acabam Sim, abrindo tem o empresas para monopólio. tomar o poder, porque mobilidade, né? Transporte público é um tema que deve dar muito dinheiro mesmo. Sim. Eu concordo com tudo que você está. Professor, Ah, pode falar. professor, só vou responder rapidinho a Deise Bazan, que ela fala, terreno acho que temos. O problema é o superfaturamento em qualquer obra que é feito. Também, Deise. O que acontece? O superfaturamento, ele vem pela má gestão, tá? Má gestão de obra das empresas que ganham. Vamos lá. Existe um processo, quem trabalha na prefeitura fazendo obras para a prefeitura não é a prefeitura. E sim ocorre um processo, um leilão entre várias empresas e a empresa que der o menor valor, ela ganha esse processo e ela começa a trabalhar fazendo a obra daquele local. Muitas vezes, poxa, menor valor gastou menos. Só que, muitas vezes, essa empresa não tem profissionais totalmente qualificados para poder manter essa obra. E aí vem a parte também de superfaturamento, porque eu quero usar o mais barato para poder gerar dinheiro, para eu poder ganhar. E aí vai indo. E aí ocorrem esses problemas que são a obra entregue atrasada. Igual, o monotrilho, ele era para ser entregue na Copa 2014. E até hoje ele tem estações que não foram nem inauguradas, nem finalizadas, igual tem a de Santo Sim, Amaro que está fazendo. Então é sim. muita coisinha que vai puxando a outra. É que por, poderiam colocar no edital, deixar o edital bem mais claro, colocar todas as especificações. Você precisa de um engenheiro, um arquiteto, alguém que entenda de solo, enfim, de tudo, para que a empresa que ganhasse a licitação, ela não tivesse desculpa. E assim, meu amigo, você ganhou a licitação com esse valor, você falou que vai fazer essa obra com 10 bilhões. Uhum. Meu amigo, problema seu, você leu o edital, você participou de todo o processo. Então, você tem que dar conta. E o que falta também é o executivo em cima, o legislativo cobrando, porque a Uhum. função do legislativo, peraí, aqui no edital era 10 milhões, 10 trilhões a obra, por que o cara está gastando Hoje mais está 5? 15. Uhum. Mas. E aí fala assim, por causa do tempo. Meu amigo, quando você pegou a obra tem um tempo para começar e para finalizar, Tem um né? planejamento, toda obra Então, tem um e aí planejamento. o que geralmente acontece, as pessoas que fazem parte desse processo acabam se beneficiando de alguma maneira e aquela obra acaba sendo superfaturada, né? Que é assim, Esse é o gente. ponto que eu não queria chegar. Senão a gente vai para Esse é o política. ponto. Uhum, Desculpa. sim, Desculpa, senhores, porque perdão. infelizmente, e tudo nessa vida é política. Quem está assistindo, tudo nessa vida é política, não tem como. Eu acho É, que o simples ato da gente estar debatendo aqui esse tema já estamos fazendo. e só para complementar, você falou com relação, porque a cidade cresce e deveria pensar no transporte público e não nos carros. Se a gente olhar, Uhum. por que elas pensam nos carros? Porque a indústria, vamos vender carro. Quanto Sim, mais carro eles vendem, mais eles ganham, mais a indústria fica feliz, aí patrocina algumas pessoas. indústria de pneu, montadora, indústria de pneu, posto de gasolina, Sim, as peças, autopeças, porque aí precisa de uma fábrica para fabricar mais peças. Então, é uma engrenagem que vai puxando. Igual, por que que hoje muitos transportes não são ferroviários e sim viários? Porque foi um investimento dado, mas nas rodovias, igual, se tivesse feito uma expansão pelo Brasil do trilho, ou então
hidroviário, pode ter certeza que seria muito mais barato. Infelizmente, uma engrenagenzinha, dinheirinho falando mais. É uma coisa bem complicada, né? Quando eu passei um tempo estudando lá na Europa, e aí tudo no trem, tudo, ia para uma cidade, ia para outro país. Tudo bem que em termos é, de Territoriais, territoriais, o Brasil é bem uhum, maior, né? Mas é possível também, e as coisas chegariam na nossa mesa, na nossa casa, por um valor bem mais sim, acessível, né? Não teria sim. esse custo tão grande, né? Ah, Perdão, que eu estou falando bastante, pode não! te cortei. Não, e também tem a questão de importação e exportação, como a Deise Bazan falou agora, política, política e política. Sim, Deise, muita política. É uma Infelizmente. coisa que puxa muito, infelizmente. A segurança e o conforto fazem parte da mobilidade urbana? Com certeza. Aí, Pensa o quão cansado você chega no seu serviço depois da maratona, casa, serviço. O quão cansado. Doenças, é. doenças, estresse, são coisas que acarretam. Então, querendo ou não, afeta e muito, tanto a qualidade de vida quanto a saúde. A mobilidade, a gente pode não perceber, mas ela acarreta. Então, se a gente olhasse com uma visão um pouquinho mais ampla, iria perceber que se a pessoa não tem mobilidade na cidade onde ela está, no bairro, ela acaba ficando Uhum. estressada, vai dar problema nas varizes, Sim, tantos outros problemas, que aí ela vai parar de trabalhar, vai dar mais um gasto no SUS, ou pode até se aposentar, enfim, sim, vários probleminhas. Então, se a gente pensasse um pouquinho mais em facilitar esse processo de ir e vir, nós teríamos pessoas sim. mais felizes até no meio de transporte, né? Quando você E pega. até tem. Posso? Então, Pode falar, fica à e vontade. entra dentro do nosso plano diretor, que foi visando isso também. Porque essa parte da descentralização e também da moradia no centro é para facilitar a vida da população, porque sabe que a gente, São Paulo, o município de São Paulo, caberiam países aqui dentro. Nós temos um território muito grande. Tanto o Brasil, que é um continente praticamente, Sim. e o nosso município também. Muitos países que são minúsculos caberiam aqui dentro. A gente tem um território grande. E essa descentralização e levar a moradia para o centro seriam perfeitos, porque as pessoas teriam uma qualidade de vida melhor. É bacana. Eu estava lendo também que a partir de 2000 houve-se um plano chamado Expansão São Paulo, que aumentou a frota dos trens basicamente o dobro aí, né? Da Sim, quantidade de metrô e trem, né? Só que mesmo assim não foi perceptível, né? A população não conseguiu perceber esse aumento por conta do aumento populacional. Então aumentou-se, né, sim. a quantidade de trem, mas a população aumentou bem mais. Então as pessoas não E nós conseguiriam temos uma sentir grande. Sim. esse aumento aí. Então, e teve uma migração muito grande, até hoje, né? Desde a década de 60, 70 até hoje, nós temos uma migração muito grande dentro do nosso país. Fora pessoas que vêm da América do Sul para cá. A gente nós somos multinações dentro de São Paulo, né? Nós somos Sim, bem misturados. Hoje nós temos muitos chineses, bolivianos, peruanos, brasileiros, nordestinos, temos de todos os locais aqui dentro de São Paulo. São Paulo, eu acho que poucas são as pessoas que são realmente paulistanas, paulistas. Tem muita gente de fora. Eu falo isso porque minha família toda veio do Nordeste. Então, eu estou aqui hoje em São Paulo graças à minha família, que sim. veio, migrou para cá. É que São Paulo é aquela, né, terra das oportunidades. Então a pessoa Sim, vem para São Paulo, né, pensando em mudar de vida, né, e sim, todo o glamour que tem em São Paulo, né? Realmente São Paulo é uma terra da oportunidade. A gente encontra de tudo aqui em São Paulo, minha cadeira baixando. sim. Então, pessoal, nós vimos aí que a urbanização e a mobilidade, elas nos afetam diretamente com o nosso bem-estar, o ir e vir, se locomover, e que
subúrbios, né, que são afastados dos grandes centros, eles interferem também no preço, né, do imóvel. Isso daí, consequentemente, vai acabar me afetando quando eu tiver que pegar o ônibus para chegar no meu trabalho. Então, são assuntos que são realmente importantes, né? É um assunto só, né? A gente tenta separar urbanização e mobilidade, mas eles acabam se juntando. Sempre se juntando. A minha cadeira abaixando aqui, eu encosto a perna abaixo aqui. Mas foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado também. Quero agradecer a Mirielle por disponibilizar esse tempo aí, Eu que compartilhar conosco agradeço. o seu Peço conhecimento. perdão, pelo amor de Deus, perdão pelo meu celular, gente. Fique em Mas paz, a gente espero ter entende. ajudado bastante vocês. Espero ter explanado algumas dúvidas, algumas coisas. Não sei se eu passei tudo, Eu mas acho que espero tudo ter não, ajudado. eu acho que tudo você não vai conseguir passar, porque nós conversamos antes e é muito conteúdo mesmo, muito conteúdo mesmo. Muito mais. O É uma plano coisa diretor, que puxa a outra, né? sim, o plano diretor é tão complexo, assim, eu estava lendo algumas coisas que eu estava meio perdido. Quando chegou às zonas, eu falei, meu Deus, calma, vamos respirar, porque é muita coisa. Mas é importante, senhores, é importante a gente participar desse processo, né, como cidadão. Nós podemos participar, devemos participar, porque ela interfere. São coisas que a gente não tem nem noção, mas ela interfere se vai ter ônibus, né? Se vai ter metrô perto de você. Todas essas coisinhas que nos impedem de ser mais felizes, né? Sonho com um dia que, né? Vamos lá para a Europa, eu sei que é um país mais velho, onde nós vamos ver os nossos representantes utilizando o serviço público, o transporte público, né? Porque, de modo geral, a gente usa o carro para fugir. Então, eu estou no meu carro, eu posso ficar 3 horas lá na Radial Leste parado, mas eu estou dentro do meu carro com o meu ar-condicionado, né? Já não é um bom lugar. Você fica meio bravo, nervoso. Imagine quem está em pé naquele ônibus lá, 50 minutos, 1 hora. É bem complicadinho. E Marielle, ainda, professor, teve. Opa! pode falar, perdão. Desculpa. E ainda que ainda teve nos últimos anos o aumento dos ônibus com ar-condicionado justamente por conta da parte da mobilidade. As pessoas terem esses longos espaços de tempo e elas, por percorrer esse grande espaço, em dia de calor, pensa, um ônibus lotado. Querendo ou não, deu uma melhorada. Eu sei que até o programa de expansão é que se aumente mais o número de ônibus que atendam tudo mais, mas já deu uma aliviada. Deu sim. Eu sei que quer pegar ônibus cheio. Pegava muito ônibus num período que as lotações não eram legalizadas. Como eu sofria porque eu sou alto, aquelas coisas baixas, você ficava assim, nossa, 30, 40 minutos assim curvado, era terrível. Então melhorou Imagina. bastante. Mas uma boa opção também que você deu aí foi os corredores. Eu acho que os corredores, quando se tem um corredor, você perde, né, um pouquinho de espaço para os carros, mas a prioridade tem que ser o transporte público coletivo, né? E Então você foi uma tem, polêmica quando implantaram. Foi uma sim, polêmica quando implantou. Foi igual a redução de velocidade. Foi uma polêmica. Até eu lembro que a gestão da época, ele falou que se não fosse implantado daquele jeito, nunca iria funcionar. Podia estar desordenado no começo, podia, mas só assim que funcionava uma implantação de um programa e que lá na frente iria dar certo. E hoje dá certo. Hoje muitas eu mesmo, eu trabalhei, antes de estar agora no Tatuapé, eu trabalhava em Interlagos. Pensa, são nossa. 3 horas. São 3 horas. E o corredor ajudava muito, 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 porque eu descia no Brás eu pegava o ônibus Grajaú para ir para Interlagos. E era o Nossa. corredor, era direto. Então, eu agradeço muito a implantação do corredor por conta disso, porque eu sou uma usuária do transporte público. Isso é legal, quando você é o profissional e você faz o uso, você começa a entender a engrenagem muito mais. É muito legal isso. É, só entende e sabe a importância quem usa, né? E o ruim é que quem decide essas coisas são as pessoas que geralmente não usam, nem todas, né? Mas muitos que estão decidindo ali que tem o poder da caneta acabam não utilizando o transporte público. Meriellen, a gente está estourando o tempo, eu vou te agradecer. Ai, desculpa. Muito, muito obrigado mesmo. Agradecer todas as Obrigada, pessoas que Lívia. participaram, né? Na sexta-feira nós Muito teremos uma obrigada. live. Eu vou te dar um tempinho para você se agradecer também, tá bom?
Na sexta-feira nós teremos uma live falando sobre preconceito, vai ser bem bacana, é interessante você participar, colocar suas questões, manda lá suas dúvidas, teremos um advogado também que vai tirar algumas dúvidas, vai ser bem bacana com algumas pessoas que são militantes em alguns movimentos. Miriellen, fica à vontade. Beijo, professor. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui na nossa live. Dúvidas, eu tiro dúvidas se vocês quiserem, só entrar em contato. E quero muito agradecer a oportunidade, professor. Gostei muito. Desculpa se eu atropelei, que eu sou muito tímida quando eu vou falar em público. Eu sou muito Fique em tímida paz. mesmo. Demora um tempo para pegar no tranco, mas deu certo. E quero muito agradecer. É um tema que eu amo falar, é um tema que, quando eu estudei, eu me maravilhava. E vamos. Boa noite. Muito obrigado. Foi um tema maravilhoso, eu também gostei Beijo. muito, né? O meu conhecimento sobre plano diretor era mais superficial, porque estudei um pouquinho sobre, mas me aprofundei mais nesses últimos dias, aprendi bastante e é muito importante. Senhores, beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.